Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Meu nome é Luísa, eu faço mestrado na Holanda, eu sou psicóloga e hoje eu quero falar especificamente sobre o meu mestrado. Eu falei um pouquinho sobre isso no meu Instagram, mas eu não tenho publicado muito sobre isso, nem aqui no YouTube nem no Instagram, e aí eu decidi fazer um vídeo porque eu acho que pode ser legal contar para vocês um pouquinho sobre como foi o meu processo seletivo, o que eu estou estudando, afinal de contas, e como é fazer um mestrado aqui na Holanda. Antes de tudo, o meu mestrado é em psicologia, né? Eu sou psicóloga, em psicologia clínica, mais especificamente em psicopatologia. Psicopatologia é o estudo das patologias da mente, se é que a gente pode chamar assim, né? A gente já deixou há muitos anos de usar o termo doença mental, né? A gente fala em saúde mental. É essa área da psicologia que estuda as dificuldades em saúde mental. Eu vou deixar o link do meu programa, é na Vrije Universiteit. Meu holandês ainda não tá tão bom, mas é na VU Amsterdã. Lá em Amsterdã eu moro em Haia. Então toda vez que eu tenho aula, eu vou pra lá de trem. É cerca de 1 hora, mais ou menos, daqui de casa até lá, 1 hora e pouquinho. O trem mesmo é 40 minutos, mas aí tem, né, os transportes intermediários, então leva um pouco mais de 1 hora. Aqui na Holanda é bem tranquilo fazer isso. Acho que muita gente faz isso porque os trens funcionam, bom, não tão bem quanto alguns anos atrás, mas funcionam bem. Eu vou deixar o link, tá, desse programa para quem tiver curiosidade aqui embaixo. É um programa totalmente em inglês, então eu não faço nada em holandês, apesar de eu estar tentando aprender, eu já tô aqui há 1 ano e meio. Eu não tenho holandês o suficiente para fazer um curso de mestrado, seria muito técnico, muito difícil. Então, um dos pré-requisitos para eu ser aprovada era ter o inglês fluente. Aqui na Holanda tem muitos cursos de graduação e de mestrado, e também é possível fazer doutorado em inglês, mas você precisa comprovar, né, sua proficiência. No meu caso, eu fiz o TOEFL, tinha o requisito mínimo de 94 pontos para passar. Algumas universidades aqui na Holanda pedem 100 pontos, o TOEFL vai até 120, para quem não sabe. Então depende muito da universidade. Eu me apliquei em 3 mestrados antes de eu ser aprovada, assim, um dos 3, né? Que eu me apliquei no ano passado. Uma das coisas que muda muito, né, do Brasil para cá é que o ano letivo começa em setembro, né? Começa em outono e termina em junho e julho do próximo ano. Então, eu me apliquei ano passado, em fevereiro. Eu fui aprovada em março, um mês depois de eu ter aplicado e mandado todos os meus documentos, eles me mandaram a notícia de que eu tinha sido aprovada. Então, eu fiquei ainda esperando 6 meses para começar o curso. Agora eu vou falar sobre o processo seletivo, como funciona, como é, dá para aplicar do Brasil se você quiser vir para cá, né? Se você tiver ainda no Brasil, não tiver aqui, no meu caso eu já estava morando aqui, mas existem bolsas disponíveis. Eu não apliquei para bolsa, eu acabei perdendo o prazo era até o final de janeiro, eu perdi o prazo, então eu acabei não me aplicando para nenhuma bolsa. Mas tem uma coisa boa aqui na Holanda que, para quem tem cidadania europeia, qualquer uma da União Europeia, paga como um cidadão interno, né? Um cidadão holandês. Isso significa que você vai pagar cerca de 2.000 euros por ano pelo mestrado. O cidadão de fora da União Europeia, por exemplo, se eu tivesse vindo como brasileiro, eu tenho cidadania italiana, então eu vim como italiano. Vim assim, né? Já tava aqui, eu me inscrevi como italiana. Se eu fosse pagar como brasileira, ou sei lá, como americana, ou qualquer outra pessoa de fora da União Europeia, o custo chega a ser de 18.000 euros, às vezes alguns mais, até 20.000 euros por ano. Então, assim, faz muita diferença, né? Então, se você tem essa facilidade, ajuda bastante. Outra coisa que facilita, que eu não sabia antes de vir pra cá, mas que ajuda bastante também, você pode ter esse visto por meio de outra pessoa. Então você pode ser um membro familiar de alguém que tem a cidadania europeia. Muitas pessoas fazem isso, por exemplo, com cônjuge. Se você é casado ou casada ou tem união estável com alguém que tem cidadania dentro da União Europeia, você também tem direito a essa possibilidade de pagar menos. Inclusive, você tem vários direitos a mais, assim, você consegue trabalhar, estudar e ficar pelo menos 5 anos, né? A cada 5 anos tem que renovar esse visto. Mas aqui na Holanda te dá direito a pagar como cidadão holandês, europeu, enfim. O custo para se aplicar em cada mestrado é 100 euros. Então, assim, só isso já é um custo alto, né? Eu queria me aplicar para uns 5 mestrados, mas não tinha condição de eu pagar 500 euros só de inscrição. Até porque a inscrição não é garantia nenhuma de que você vai ser aprovado, né? 100 euros por mestrado.
você tem que ter os seus documentos traduzidos já, de forma juramentada, para alguma das línguas da União Europeia, de preferência em inglês, né? Mas aqui na Holanda, eu acho que tem que ser inglês ou holandês. No meu caso, eu fiz a graduação no Brasil, então eu tinha todos os meus documentos já traduzidos alguns anos atrás, eu me formei em 2014. Isso também é uma coisa importante, assim, né? Já tinha 8 anos, quase 8 anos que eu tinha me formado, quando eu resolvi me inscrever. Então, isso não foi um problema. Eu me formei na Universidade de Brasília, eu fiz bastante pesquisa na minha graduação. Isso é uma coisa que contou muito também, porque aqui na Holanda a pesquisa é muito valorizada. Eu fiz bastante pesquisa na minha graduação, eu fiz um trabalho quantitativo também, para quem tá na área de psicologia. Saibam que aqui isso é muito valorizado, mais valorizado do que pesquisa qualitativa. Você tem que ter feito um trabalho quantitativo. Eu tinha feito, não foi meu TCC, porque na UNB a gente não tinha, pelo menos não sei como tá agora, porque o currículo mudou, mas na minha época não tinha um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso. Mas eu fiz vários projetos de pesquisa dentro da graduação, um deles era um trabalho quantitativo, então eu traduzi o trabalho inteiro, eu tinha um painel que eu tinha feito, tinha os dados, eu tinha um monte de coisa, o relatório, eu tive que traduzir tudo para inglês, eu demorei muito tempo. Por isso que, assim, eu não consegui me inscrever antes por conta das bolsas, assim, eu tive que traduzir muita coisa. Eu já tinha o meu diploma traduzido, o meu histórico escolar traduzido, e eu tive que traduzir algumas ementas de algumas disciplinas. Então, em cada universidade é de um jeito, né? Algumas tinham um formulário que você tinha que descrever alguns cursos que você achava que fossem relevantes para esse curso que você está se inscrevendo e falar sobre a ementa, falar sobre a literatura que você leu nesse curso. Então é bem complexo. Isso eu demorei bastante tempo. Eu tive que caçar ementas de várias disciplinas que eu fiz na minha graduação. Já tinha 8 anos que eu tinha me formado, então demorou muito. E traduzir, né, para o inglês. Então isso me deu muito trabalho, mas os documentos oficiais têm que ser tradução juramentada. E o exame de inglês também, no meu caso eu fiz o TOEFL, mas dá pra fazer outros também, o IELTS, por exemplo, depende do critério da universidade, mas aqui na Holanda costumam aceitar o TOEFL numa boa. O meu curso é de 2 anos, existem vários mestrados aqui que duram apenas 1 ano. Muitas profissões aqui exigem o mestrado para você atuar, então a graduação muitas vezes é de 3 anos, diferente da gente no Brasil. No meu caso, eu fiz um curso de 5 anos no Brasil para virar psicóloga. Eu tenho diploma de bacharela e de psicóloga no Brasil, então assim, né, eu já tinha feito um curso de 5 anos, mas eu escolhi um mestrado de 2 anos porque esse mestrado que eu fui aprovada era o que eu mais queria ser aprovada, porque era em psicopatologia, porque eu achei que tinha muito a ver comigo. O currículo eu gostei bastante. Mas tem vários mestrados aqui de psicologia clínica que são de 1 ano só, de setembro até junho do próximo ano. Conheço algumas pessoas que fizeram já cursos de 1 ano, mas é assim, batidão, é super rápido, passa rápido demais. Tem alguns brasileiros que eu conheci lá na minha universidade que fizeram o bacharel de 3 anos e que iam fazer um mestrado de 2 anos. Em psicologia também, mas não era o mesmo mestrado que o meu. Era um mestrado em genética e comportamento, os dois que eu conheci. Não tem muitos brasileiros na minha universidade, isso é uma coisa meio triste. Tem algumas pessoas de intercâmbio que eu já vi. E esse mestrado meu específico, ele é muito focado em pesquisa. Ele é bem focado para quem quer fazer um doutorado depois. Isso é uma coisa que eu tenho vontade. Eu ainda não sei o que vai acontecer nos próximos anos, mas eu tenho bastante vontade de ir por essa carreira acadêmica. Então ele é um mestrado muito focado em pesquisa. Eu tenho muitas disciplinas que focam nisso. É muito exigido isso, por isso que eu tive que, né, ter um currículo forte já em graduação. Lá no UNB eu em pesquisa na graduação, fiz vários projetos de pesquisa, escrevi um relatório, né, fiz uma pesquisa quantitativa, então isso conta muito. Se você está na graduação, fica a dica, participe do máximo de pesquisas que você puder. Uma coisa interessante que eu queria trazer aqui, que para mim é muito diferente, eu acho que para várias pessoas também, mesmo colegas europeus que eu tenho, faz alguma diferença, assim, é que o curso, ele, em vez de ser dividido em semestres, a gente tem períodos menores. Algumas universidades aqui dividem em trimestre, períodos de 3 meses, outras em bimestre, que é o meu caso. Então eu tenho 3 períodos de 2 meses. Na verdade, agora o período de janeiro é 1 mês só, mas a gente tem vários períodos de menores, né, de 2 meses ou de 1 mês, no caso de janeiro e junho. Então é um batidão. Eles quebram as matérias, então eu não tenho a matéria o semestre inteiro, igual a gente tem no Brasil, né? Por exemplo, eu tive uma aula no primeiro semestre que durou setembro e outubro, depois novembro e dezembro, mas eu tive 2 disciplinas diferentes. Uma que foi de setembro e outubro, outra que foi novembro e dezembro, concomitante à matéria de psicopatologia, que era mais longa. Agora eu tô tendo uma matéria que é só em janeiro, é rapidão, batidão, várias aulas por semana, muito volume de leitura, muita coisa pra ler. Assim, a carga é bem
cheia mesmo. A princípio eu gostei desse modelo porque parece que passa um pouco mais rápido, assim, e você foca mais, né? Em vez de ter 5 matérias, igual eu tinha no Brasil, por exemplo, durante um semestre inteiro eu tenho duas, uma, né? Ao longo de 6 meses. É legal porque fica mais focal, assim, fica uma coisa mais concentrada. Assim, não vou dizer que eu não gosto, é que passa muito rápido, é um pouco estressante, porque você mal começa a engatar na matéria, você tem cerca de 8 semanas de aula, né? Então, geralmente são 7 semanas de aula e já tem prova na semana seguinte. E quando você vê, você mal começou a engatar no negócio, já tem prova. Engole a gente. Então, passa muito rápido, tem que ficar esperto. Mas é bom que te mantém sempre ali, né, na função. Bom, existem muitos cursos em inglês aqui na Holanda. Né, eu acho que é um país que investe muito em pesquisa, muito em tecnologia. Na área de psicologia tem muita universidade que oferece. A gente tem as universidades mais concentradas, assim, que o pessoal procura mais, que é no quadrado do Randstad, né, que a gente chama, que é Amsterdã, Haia. Aqui em Haia não tem universidade que tem psicologia, infelizmente, mas tem outras. Leiden, na verdade, o quadradinho é Amsterdã, Haia, Rotterdam e Utrecht. Esse quadrado tem vários cursos de psicologia clínica, psicologia social, genética e comportamento, várias áreas de psicologia, não só na psicologia clínica. Então, acho que vale a pena para quem tá procurando, para quem quer ver um mestrado, para quem quer uma experiência internacional, eu acho que vale muito a pena. A Holanda realmente é um país que investe muito em pesquisa, isso é uma coisa que eu sinto muito aqui, os professores sempre falam, não, se vocês quiserem alguma coisa é só falar pra gente que a gente tem orçamento. Isso é uma coisa que, assim, me dá até um quentinho no coração, principalmente nos últimos anos, com o Brasil desvalorizando tanto a ciência, né? A gente tá vendo uma coisa muito triste acontecer no Brasil em relação à ciência, tecnologia e desenvolvimento. Espero que agora a gente volte aí a investir mais nisso. Enfim, eu demorei vários anos, né, assim, pra começar um mestrado, porque eu não me encontrei no Brasil um mestrado que fosse tão bacana e tão focado numa área que eu gosto tanto que nem aqui, assim, realmente focar em psicologia clínica, em psicopatologia, em pesquisa em saúde mental, como funciona isso, porque no Brasil tinha muitos mestrados que muitas vezes eram focados em psicanálise, na UNB, na USP. Acontece muito isso em psicologia clínica, e não era exatamente o que eu queria estudar, apesar de eu gostar da área, eu queria mesmo aprender outras questões em saúde mental, como se faz pesquisa em saúde, né, pesquisa quantitativa também em saúde mental, em clínica, e eu tenho certeza que eu tô tendo uma base muito boa agora aqui na Holanda em relação a isso. Então é isso, eu queria dizer pra vocês que tem muita pesquisa, muito foco realmente em nutrição, psicologia, engenharias, qualquer área que você pensar vai ter bastante foco em pesquisa, muitas vezes em pesquisa quantitativa, então invistam em estudar estatística na graduação de vocês, invistam em participar de pesquisa, mesmo que você não esteja numa universidade federal, que são as que mais fazem pesquisa no Brasil. Veja se você consegue participar de projetos de pesquisa, vê o que tem na sua universidade em relação a isso, porque isso é uma das bases da ciência. É muito importante, a gente tem que investir muito em pesquisas relevantes, né, claro, mas era esse o recado que eu queria dizer. Aqui na Holanda tem muita oportunidade, tem muita bolsa também, mesmo que você tenha se assustado um pouco com essa coisa que eu falei do custo, né, de 18 mil euros por ano, isso é o preço do mestrado, tá? Graduação geralmente é um pouco menos. Existem muitas bolsas para quem é de fora da União Europeia, então se você procurar com bastante antecedência, sabendo, por exemplo, que o ano começa em setembro e que até o final de janeiro você consegue se inscrever, você tem muita antecedência aí, né? Você teria que começar, por exemplo, eu recomendaria começar a procurar em outubro, novembro, no máximo de um ano, para começar em setembro do outro ano. Então foi mais ou menos o que eu fiz. Essa questão da estatística me assustava muito, porque eu tive muito pouca estatística na minha graduação. Essa pesquisa quantitativa que eu tive muito contato com o SPSS, que é o programa que a gente mais usa, né? Hoje se usa muito o R também, que é um programa mais de linguagem de programação para fazer análises estatísticas. Então, assim, eu tive contato com a SPSS na minha graduação, eu já sabia mais ou menos, mas assim, eu fui pega de jeito ali no primeiro bimestre já, com uma matéria de epidemiologia e estatística. Mexer bastante no SPSS, fazer bastante análise estatística. Essa era uma das coisas que me assustava no começo, assim, antes, principalmente porque algumas das universidades que eu queria me aplicar pediam prova de estatística como pré-requisito. A universidade que eu me apliquei não tinha. Eu precisava de carta de recomendação de alguma professora que me supervisionou antes. Outra universidade precisava de 2 cartas de recomendação. Essa que eu entrei precisava de uma. Algumas pediam prova de estatística antes de entrar, antes de você ser avaliado. Outros pediam só a ementa das disciplinas que você fez, quais foram as disciplinas que você fez para descrever melhor. Então varia muito de universidade para universidade, mas tem bastante esse foco em pesquisa, em estatística, então tem que saber, não dá para fugir disso, não é porque a gente está numa área de ciências humanas,
né, a gente tá na saúde que a gente vai ficar fora das exatas, não. Principalmente com pesquisa quantitativa, e pesquisa quantitativa é muito importante, sim. Pesquisa qualitativa é muito bacana, mas a pesquisa quantitativa também, e o ideal a gente sabe que é as duas pesquisas unidas para dar o melhor aí que a ciência tem a oferecer, principalmente em psicologia, em saúde mental. Esse ano eu vou me envolver mais com pesquisa em saúde mental, então eu já posso dizer que eu sou uma pesquisadora em saúde mental também, além de ser, de estar fazendo, né, de estar estudando nesse mestrado. Minha área que eu gosto, assim, que eu quero ir mais é em transtornos alimentares, para quem tem curiosidade, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Esse ano eu já tenho um projeto de pesquisa que eu tenho que participar, e para escrever a tese é só no outro ano, né, no segundo ano do mestrado. Eu ainda tô no comecinho do mestrado, comecei em setembro de 2022. Agora eu tô terminando o primeiro semestre, agora em janeiro. Outra coisa que eu queria falar por aqui também é o clima na Holanda, como é, né, estudar na Holanda. Eu não vou esconder de vocês, não, que o inverno pra mim é muito difícil aqui. Meu primeiro ano foi 2021, foi o primeiro inverno que eu passei, eu cheguei em julho de 2021, era verão aqui ainda. E aí eu tive o primeiro inverno e agora eu tô passando pelo meu segundo inverno. Não é fácil, o dia fica muito curto, o sol nasce quase 9 horas da manhã e o sol se põe umas 4 da tarde, 3h30, 4 da tarde, agora em dezembro e janeiro. Chove muito, tem sempre um tempinho cinza, igual não sei se dá pra ver pela janela. Tem sempre bastante tempo nublado. Aqui em Haia, onde eu moro, tem muitos dias ensolarados, é a cidade mais ensolarada da Holanda, aparentemente. Tem praia aqui também, é uma coisa que dá pra aproveitar bastante no verão. Felizmente tem uma praia que é a 10 minutos de bicicleta da minha casa, eu conseguia ir bastante. Maio, junho, julho, agosto, setembro, acho que eu já parei de ir na praia, principalmente porque minhas aulas começaram. Mas assim, tem muita falta de luz, é muito frio realmente aqui, a gente tem temperaturas negativas, infelizmente não tem muita neve, né? Assim, a coisa legal da temperatura negativa é a gente poder ter neve, né? Não tem. Então, assim, o clima durante o inverno é desafiador. Não é a pior coisa do mundo, tá? É meu segundo inverno aqui agora, eu tô sobrevivendo. Tem uma questão problemática agora que é a crise energética, né? Que a Europa tá passando. O gás aqui na Holanda tá extremamente caro. Então, como eu moro num apartamento com meu marido, eu não moro em residência estudantil, eu tenho cachorro, eu nem conseguiria morar num apartamento estudantil, a gente tem que pagar o nosso próprio gás, né? Tem várias questões que acabam pegando muito porque o gás tá muito, muito caro. O gás na Holanda era o mais caro da Europa, alguns meses atrás. Isso é uma questão. Mas dá pra vir e morar em residência estudantil, muitas são aquecidas agora de forma mais moderna, com aquecimento elétrico, então não tem essa questão do gás. Bom, fora isso, pra mim é excelente, assim, dá pra viver com aquecimento interno das casas. Também tem que ter muita roupa boa, então tem que ter um investimento aí nas roupas também de inverno, nas roupas adequadas, né, pra esse clima. A Holanda é um país extremamente amigável, assim, na minha opinião, são muito abertos. Se você não fala holandês, você fica levemente excluído, mas, assim, por exemplo, no meu curso, só tem gente de fora, não tem... Tem uma estudante que nasceu aqui, mas ela é filha de pai russo e mãe ucraniana. Eles moram aqui há mais de 20 anos já. Então ela fala holandês, ela nasceu aqui, mas ela não se considera holandesa, ela fala que ela é ucraniana. Mas assim, todos os meus colegas, são 20 colegas que entraram comigo no meu mestrado, todos são de fora da Holanda, então a gente é uma equipe bem internacional, um grupo bem internacional, então tem gente de tudo que é lugar, da China, da Bolívia, tem o do Brasil, tem gente da Itália, tem gente da Alemanha, enfim, né? Tem alguns estudantes de intercâmbio também que vieram no Erasmus, da Suíça, da Suécia. Assim, é um país muito internacional, principalmente se você for estudar em Amsterdã, se você for viver em Amsterdã e você tem um inglês bom, você se vira muito bem, você não vai ter problema nenhum, todo mundo fala inglês, principalmente nessas 4 cidades que eu mencionei, que é Amsterdã, Haia, Rotterdam e Utrecht. Claro que as pessoas preferem que todo mundo falasse holandês, né? Você ouve muito holandês, as pessoas te abordam primeiro em holandês, a não ser em Amsterdã. Dependendo de onde você estiver em Amsterdã, eles já chegam falando em inglês. Mas assim, tem que ter um bom nível de inglês. Acho muito complicado vir aqui sem holandês e sem inglês. Claro, para fazer um mestrado, então, nem se fala. Tem muito mestrado em holandês também, então se você quiser investir no aprendizado de holandês, quiser imigrar para cá, eu acho que é um super plano a longo prazo, eu acho que vale muito a pena, é um país muito bom, tem uma qualidade de vida excelente, tem um custo de vida muito alto, mas a qualidade de vida também é excelente, o transporte público é excelente, a segurança é, assim, maravilhosa, é um país muito, muito bom mesmo, tem pessoas muito amigáveis, tem uma comunidade internacional muito forte. Eu acho muito bom morar aqui, eu gosto muito de morar na Holanda, não sei como é que eu vou
fazer, onde que eu vou depois que eu terminar o meu mestrado, né? Eu vim pra cá, pra quem não sabe, porque o meu marido veio fazer o mestrado dele em Delft e ele tá no segundo ano, agora eu tô no meu primeiro ano, então a gente ainda tem os meus 2 anos de mestrado por aqui, né? Eu gosto muito da Holanda, já conheci a Holanda antes. Nesse momento eu não trocaria por nenhum outro país, apesar da barreira maior pra mim, que é a língua, que é aprender holandês, que não tem nada a ver com português, né? Que é uma língua germânica. Mas, assim, eu recomendo bastante. Então, com bastante pesquisa, com antecipação, antecedência e organização, super possível vir estudar aqui e vale muito a pena. Então, meu recado final é, se você ainda está na graduação, invista muito em tirar notas muito boas, se envolver com pesquisa e saiba que isso é um investimento a longo prazo na sua carreira também. Bom, é isso, eu já falei demais. Se ainda tiver alguma dúvida em relação ao meu programa, se vocês quiserem explorar o programa que eu deixei aí na descrição e ainda tiverem perguntas, podem perguntar, eu respondo, super tranquilo. Se quiserem falar um pouquinho mais sobre o exercício da profissão da psicologia aqui também na Holanda, podem me perguntar. E é isso, se quiser falar comigo, tem o meu Instagram e eu tô sempre disponível. Espero que vocês tenham uma boa semana e até a próxima. Tchau!